Olá, quanto tempo, amigão? Finalmente mais um top 10 pra conta. Eu tava com saudade. Vocês simplesmente adoraram o último top 10 plot twist, mais de 100k de visualizações, muito obrigado. E agora é a vez dele, de um dos top 10 mais pedidos nesse canal, o top 10 arcos de anime, mangá e o caralho que for. Antes da gente começar essa brincadeira, é importante falar que todo esse top 10 é baseado inteiramente na minha opinião, não na sua, amigão. Inclusive, sinta-se à vontade de falar aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? E como todo top 10, é óbvio que eu vou esquecer de um arco ou outro, acontece, eu não sou perfeito, eu não lembro de tudo. Outra coisa, tem vários animes que são muito famosos que eu não vi, ou eu vi quando era pequeno e não lembro mais de nada, então seria injusto eu chegar aqui, por exemplo, botar, nossa, o arco do Freeza é do caralho, eu não lembro, cara. E esse top 10 é um pouco complicado porque existem certas obras que eu defini como obras fechadinhas, obras perfeitinhas, início, meio e fim. E definir essa obra por arcos eu acho que é muito complicado. Então, por exemplo, obras como Fullmetal, 20th Century Boys, Hellsing, Code Geass, Death Note, todas essas obras têm um início, meio e fim muito delimitado. Elas não são definidas por um arco que é melhor que o outro, elas são constantemente boas. Portanto, elas não farão parte desse top 10. Outra coisa também, eu botei uma regra em mim mesmo, porque o top 10 ia ficar muito chato, é que só pode ter um arco de um anime no top 10. Eu não posso colocar dois arcos do mesmo anime em um top 10, tá bom? E quando eu começar a falar sobre os arcos, é capaz que eu dê um spoiler ou outro, então aqui na linha de duração vai estar tudo aí separadinho, é só você ver quando eu falar de determinada obra. Se você não quiser tomar spoiler sobre ela, é só você pular. Sem mais delongas, sem mais papinho, vamos pra esse top 10. Começaremos, como de praxe, pelo top 10 animes, e antes de a gente chegar no top 10 de fato, eu tenho que fazer aqui umas menções honrosas de alguns arcos que infelizmente não conseguiram habitar o top 10. Então eu vou falar aqui do arco de Marley de Attack on Titan, extremamente surpreendente pra mim, que não tinha spoiler nenhum na época. Dois arcos de One Piece que não conseguiram habitar a obra por aquela regrinha que eu falei antes, que é Marineford e o arquipélago de Sabaody. Arcos extremamente fantásticos, mudaram a história de como se faz anime e foda-se o que você acha. O arco da Árvore Divina de Mob Psycho, pela surpresa que ele me gerou, eu literalmente não dava nada por esse arco, foi um dos arcos que eu mais chorei na minha vida. E eu também vou falar aqui do arco de Magnostar de Mag. Ele só não está no top 10 porque faz muito tempo que eu vi Mag e eu não lembro direito o que acontece e tal, eu não quero ser injusto aqui, mas Mag tinha que estar nesse top 10, nem que seja a menção honrosa. E eu tenho que falar aqui de dois arcos feitos pelo mesmo autor, sendo que em obras diferentes, que o primeiro deles é o Torneio das Trevas de Yu Hakusho. Esse arco meio que redefiniu os arcos de torneio, principalmente em Battle Shonens. E é claro que eu tenho que também fazer uma menção honrosa pro meu queridinho Hunter x Hunter, colocando o arco de Yorkshin aqui também. Enfim, em 10º lugar, vamos continuar falando de Yoshiro Togashi e vamos para Yu Hakusho, um anime que eu falo pouco aqui, mas tem um arco que mexeu mais comigo do que o Torneio das Trevas, que é o arco do Capítulo Negro. Esse é um arco que eu amo de paixão, porque nele que a gente conhece um dos grandes vilões da obra, que é o Sensui, o cara que eu falo sempre que eu vou fazer um vídeo sobre, o caralho, e eu acho que esse arco, os personagens que são introduzidos nele, foram a maior fonte de combustível para que Togashi fizesse Hunter x Hunter. Muito da essência desse arco se repete na sua obra-prima que veio a seguir. Todo o conceito de um detetive espiritual que foi quebrado mentalmente por causa de um objeto, uma fita contendo todos os horrores da humanidade, eu sempre achei esse conceito muito interessante e é muito bem executado nesse arco. Esse é realmente o momento onde Yu Hakusho fica bem mais sério. Em 9º lugar, iremos falar aqui de uma das lendas dos arcos de Battle Shonen. Vamos falar de Bleach, com o que muitos acreditam ser o melhor arco da obra, o arco da Soul Society. Não tem jeito realmente, todo aquele início um pouco mais maçante da obra, né, ambientando a gente onde a gente estava, apresentando personagens pra do nada a gente entrar na terra dos Shinigamis, e é
tanta coisa que acontece, tanta coisa foda, desde o Ichigo entrando na sua society, desafiando todo mundo, até a trama paralela da morte do Aizen, que na verdade é a traição dele, enquanto o Ichigo tá lutando com um bando de gente, os capitães lutando, é muito maneiro. É como se fosse uma Marineford no começo da obra. Isso é muito corajoso de Bleach e por isso a society merece seu posto aqui. Em oitavo lugar, é óbvio que o arco mais clássico dos Battle Shonens não podia não estar aqui. Estamos falando do Izami Chunin. Esse arco pra mim é a obra-prima de Masashi Kishimoto. O cara simplesmente conseguiu expandir o universo dele, não saindo da Vila da Folha e fazendo isso com pouquíssimos personagens. É esse talento, essa cadência e perfeição que, infelizmente, ele não conseguiu replicar em Shippuden. Todas as fases do Izami são icônicas, todos os personagens têm seu momento de brilhar, e o que falar das lutas desse arco, né? Quem nunca viu aí Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park? Em sétimo lugar, vamos para um anime que mora no meu peito, porque agora iremos falar de Mob Psycho 100, onde no final da terceira temporada temos um arco chamado de interrogação, interrogação, interrogação por cento. Estamos falando do momento aonde Mob vai entregar flores e se declarar finalmente para o seu crush de infância. E no caminho ele acaba sendo atropelado. E o trauma do acidente faz com que seus poderes saiam de controle completamente. Ele começa a destruir a cidade inteira enquanto caminha em direção ao seu crush, ao mesmo tempo que Arataka Reigen, um dos meus personagens favoritos, tenta impedir seu pupilo de destruir mais coisas. E esse arco inteiro, essa cena inteira é uma obra de arte. Tanto a batalha mental que Mob está lutando com o seu eu que representa o seu poder, quanto a batalha de Reigen de finalmente se despir de todas as mentiras para salvar o que realmente importa. É um arco alegoricamente incrível, extremamente profundo e bizarramente emocionante. Em sexto lugar, sem piadinhas, vamos falar aqui do arco da guerra que representa a primeira temporada de Vinland Saga. Eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a ela, falando porque eu acho ela a melhor primeira temporada dos animes. E não tem jeito, a gente tá falando aqui de um arco maravilhoso, de um moleque movido por vingança, completamente louco, ao mesmo tempo que tá tendo toda uma trama de uma crise de sucessão do reino da Dinamarca, enquanto o líder mercenário Askeladd é secretamente o governante legítimo do país de Gales. Enfim, uma puta salada de frutas que culmina num final que eu julgo ser um final perfeito. Tanto a evolução do Canute, saindo daquele garoto medroso para o verdadeiro rei que tem que botar a mão na massa, quanto para Askeladd, um homem que foi condenado a viver com os bárbaros, a liderá-los, enquanto ele sabia que tinha um propósito maior, e ele morreu veladamente por um propósito maior. Enquanto Thorfinn percebeu que o caminho da vingança é simplesmente sem sentido, porque o que tem depois da vingança? Exatamente o nada. A forma como essa primeira temporada mexeu comigo, eu acho que poucos animes vão fazer na sua história, e ele tinha que estar aqui. Em quinto lugar, a gente está falando aqui do meu xodó, porque vamos para Stardust Crusaders, para o arco final, o mundo de Dio, que compreende ali todos os episódios da luta de Diobrando contra o grupo do Jotaro. Estamos falando do arco que literalmente começa com o Dio mexendo com a cabeça do Polnareff e fazendo ele voltar a porra de uma escada com o poder dele, além de uma das lutas mais icônicas dos animes e mangás, que é Jotaro contra Dio, com 1 bilhão de cenas maravilhosas. Em quarto lugar, vamos para Attack on Titan, em um arco onde mexeu com todo mundo, tenho certeza. Estou falando, é claro, do retorno a Shiganshina. Esse arco vem depois da equipe de exploração ter um grande sucesso, e com essa confiança eles querem voltar a Shiganshina, o distrito da muralha que caiu no começo do anime, para principalmente acessar o porão do Eren e descobrir mais sobre os titãs e sobre o mundo à sua volta. É nesse arco que, por exemplo, presenciamos uma das cenas mais icônicas dos animes, que é o discurso de Erwin Smith, e também no final Eren e a galera descobrem que o mundo é muito mais do que a Ilha Paradis. Um dos arcos mais bem temperados quando o assunto é unir drama, ação e muita revelação. Em terceiro lugar, vamos para o final de Monster, porque vamos falar do arco de Hohenheim, a pacata cidade no interior
interior da Alemanha que vai se tornar o berço para que Johann Liebert faça seu plano final. A história de Monster inteira andou de maneira que todos que se intrometeram nessa trama de Thema e Johann vão para Hohenheim. E é lá que vemos a conclusão desses dois personagens de uma maneira assim impressionante. É um final que divide muitas opiniões, mas eu já tenho alguns vídeos aqui nesse canal para provar o quão bem feito ele é. Em segundo lugar, é claro que eu tenho que falar do meu queridinho aqui. Temos que falar de One Piece no arco mais bem feito de sua história, que é Enies Lobby. Eu vou dar uma leve roubada aqui e falar que é Water 7 e Enies Lobby, mas não tem jeito. Eu entendo porque muita gente gosta de Marineford, porque é um arco inteiro de luta, que é um dos grandes atrativos de um Battle Shonen, mas quando a gente está falando de um arco que consegue unir emoção, técnica e o que tem de melhor que um Battle Shonen pode proporcionar, Enies Lobby é a resposta de tudo. Foi um arco que inclusive nos deixou bem mal acostumado, porque depois dele é difícil a gente esperar um desenvolvimento tão bom quanto o que Nico Robin teve. E em primeiríssimo lugar, acho que não é surpresa pra ninguém, vamos falar de Hunter x Hunter, vamos falar do arco das formigas Quimera. Eu sei que tem bastante gente que não gosta desse arco, acha ele muito maçante, ele é muito maior do que o resto dos arcos do anime. Eu entendo tudo isso, eu admito que ele tem sim uma barriguinha meio chata, mas eu acho que os pontos positivos e os momentos marcantes, eles engolem todos esses pontos negativos. Desde o começo, a criação da tensão em volta das Formigas Quimera, toda a relação esquisita que Gon tem com Kaito, toda a evolução abissal que as Formigas Quimera têm no decorrer do arco, e todo o jogo de humanidade, né, de Formigas Quimera se aliando aos humanos, de Formigas Quimera matando humanos a sangue frio, e sempre existe muita crítica, muito autorreflexão, além de pequenas histórias que não servem muita coisa, mas que enriquecem esse mundo de uma maneira louca, que nem, por exemplo, Gyro. E a sua conclusão, que desculpa, dá um pau em qualquer outro arco Battle Shonen que eu já vi na minha vida. Tanto a decisão de Gon, o protagonista, nunca sequer chegar perto de Meruem, o grande vilãozão, toda a conclusão da luta de Netero contra Meruem, representando 1 bilhão de coisas que eu já cansei de falar nesse canal, toda a questão de Gon e Pitou, com Gon entregando tudo por uma vingança, e o fim do personagem mais poderoso daquela maneira, né? É o Togashi dando uma aula de como lidar com um personagem extremamente poderoso sem ser de uma maneira desesperada. Agora vamos para o nosso top 10 arcos dos mangás, e como de praxe, primeiro as nossas menções honrosas. Eu tenho que citar aqui um arco que eu li recentemente de Tokyo Ghoul Re, que é o arco de invasão à ilha de Hiroshima e proteção da prisão Coach Leia. Eu não vou me estender porque vocês sabem que falar de Tokyo Ghoul é o mesmo que pedir pra me fuder, então eu só vou falar que é muito bom. Leiam Tokyo Ghoul, leiam Tokyo Ghoul Re também. Eu tenho que falar aqui do arco de Egghead de One Piece no mangá, e também o arco de Jojo Lion, Vitamin C e Killer Queen. Um dos melhores arcos da história de Jojo, mas só falar dele já é falar um spoiler absurdo, então eu só vou falar que é bom pra caralho. Em 10º lugar, vamos continuar com Jojo, porque agora vamos para a parte 7, Steel Ball Run, que é um pouco tricky, porque ela não é dividida em arcos, ela é meio que dividida em pequenas histórias, mas eu vou considerar aqui como um arco. E é claro que vamos falar do momento que eu já falei várias vezes nesse canal, o mundo de um homem. O arco que conhecemos, Ringo Road Again. Para muitos, o melhor antagonista secundário de Jojo. E acredite em mim, Jojo tem muitos antagonistas secundários. Ele só não tá mais acima porque esse arco são literalmente 3 capítulos. Mas o que Hirohiko Araki conseguiu fazer com esse personagem nesse pouco tempo é um absurdo. Toda a atmosfera, a personalidade desse personagem, a forma como ele influencia os protagonistas e toda a cena faroeste que imprime muito a estética que ele quer passar do velho oeste americano é um absurdo. E se você tiver curiosidade, eu fiz o vídeo inteiro sobre essa cena, como que é uma cena que eu falo do Ringo, tá bom? Em 9º lugar, tá na hora de ser jovem, porque eu vou falar aqui de Jujutsu Kaisen. Vamos falar aqui de um arco que reacendeu minha esperança na indústria de mangá shonen quando eu li na época, o incidente de Shibuya. Eu acho esse
esse arco, a obra-prima de Gyakutami, extremamente bem escrito, a forma como ele lida com Gojo Satoru, a forma como ele é corajoso de trazer personagens de volta de maneira coerente e maneira, coisa que ele não conseguiu fazer lá na frente, as lutas, os riscos, o desenvolvimento dos personagens, principalmente do Itadori, é um negócio extremamente bem feito que eu acho que deixou toda a comunidade de mangás e depois quando lançou pro anime de queixo caído. Em oitavo lugar, vamos falar aqui de um arco que eu acho que deveria estar mais acima, mas como faz muito tempo que eu li, eu vou colocar ele em oitavo lugar, que é o arco da Associação de Monstros de One Punch Man. Esse arco é um momento que o Yusuke Murata, né, o desenhista de One Punch Man, tava na bala mesmo, tava no loló máximo. A quantidade de lutas icônicas e momentos icônicos que esse arco tem de maneira coerente e bem feita é absurdo. É um momento onde todos aqueles personagens fodões, os super-heróis que a gente sempre via, tem o seu momento de brilhar e mostrar o quão foda eles são. Com ênfase aqui no Zombie Man, que depois desse arco virou um dos meus preferidos. Em sétimo lugar, vamos falar aqui de outro xodó meu, vamos falar de Chainsaw Man com o arco Assassinos Internacionais. E é simplesmente um absurdo, eu já fiz um vídeo sobre a cena que mais me impacta nesse arco, quando o autor mostra a versatilidade. Esse é o momento onde eu vi que Tatsuki Fujimoto não é mais um nessa indústria, o cara realmente é um gênio no ofício. Em sexto lugar, vamos falar aqui de One Piece de novo, mas agora vamos falar de um arco que tem um valor emocional e pessoal pra mim muito grande. Vamos falar do arco de Wano. O arco de Wano é marcado por pontos muito altos, mas também bem maçante, tem barrigas bem grandes, e é por isso que ele não tá mais acima na colocação. O arco de Wano é o primeiro arco de One Piece que eu acompanhei lendo enquanto estava lançando na minha vida, e eu comecei a ler mangás pelo mangá de One Piece lendo o arco de Wano. Então pra mim tem esse valor sentimental enorme. Eu lembro lá em 2018, acredito eu, quando lançou o primeiro capítulo do arco de Wano, eu tava lá acompanhando bonitinho e foi uma viagem foda pra caralho. Desde o começo, a gente finalmente explorando a terra oculta dos samurais, até o que pra muitos é o melhor flashback da história de One Piece, é o flashback do Oden com o Roger, e posteriormente o ataque ao Nigashima, que culmina no Gear 5. Mas além desse momento, tem vários outros momentos fodas, o Zoro contra o King, Sanji contra Queen, Law e Kid contra Big Mom. Esse arco é um absurdo em termos de luta, é o puro suco do Battle Shonen. Em quinto lugar, eu vou colocar aqui um arco que ainda não terminou, mas eu simplesmente amo ele, que é o arco da Guerra de Sucessão de Hunter x Hunter. Esse é de longe o arco mais complexo de Hunter x Hunter, é o arco onde o Togashi tá pouco se fudendo pra texto, é um livro essa porra, e não é como se fosse só muito texto, é um texto complicado, de habilidades complexas que você tem que entender pra passar a página. Porém, esse arco é tão maravilhoso, é tão bom em todas as suas instâncias, e assim como nos outros, eu também vou dar uma roubadinha e falar que ele engloba ali o arco da Expedição ao Continente Negro, que é o arco depois do arco das eleições, que engloba ali, por exemplo, a luta de Chrollo contra Hisoka. Mas tirando isso, só se focando no que acontece no navio Baleia Negra, tudo aquilo ali é um absurdo, é uma das melhores ambientações que eu já vi na minha vida, uma trama política entrelaçada, entremeada, cativante em todos os sentidos. Em quarto lugar, vamos para um dos meus xodóis também, Kingdom, porque agora temos que falar do arco da Guerra de Coalizão. Kingdom, pra você que não sabe, é um mangá que conta a história da unificação da China. Em um momento onde a China era separada em vários estados e o estado de Qin começa o seu projeto de unificação, unir tudo em uma coisa só. E nós vemos essa história sob a perspectiva de Qin. Nós torcemos por Qin, afinal nosso protagonista é de Qin, nós simpatizamos com o rei, nós simpatizamos com todos os personagens de Qin. E o que falar de um arco que faz com que simplesmente todos os estados na volta de Qin se virem todos contra ele em um único exército de coalizão e uma guerra definidora para travar o sonho de unificação. É como se você fosse o Homem-Aranha e o Sexteto Sinistro aparecesse para acabar com a tua vida. Se você é uma pessoa que se interessa pelo assunto de guerras históricas, estratégias, como isso funciona, eu não sei o que você está esperando. Sempre quando eu falo de Kingdom nesse canal e as pessoas dão uma chance e vão ler literalmente
todo feedback que eu recebo de pessoas que vão lá no meu Instagram falar comigo é o seguinte: Dante, eu vi que essa obra tinha mais de 800 capítulos e eu quase dropei, mas quando eu comecei a ler, eu não parei mais. Eu te garanto, se você começar a ler Kingdom e ter um pouquinho de boa vontade, você devora essa obra em uma semana. E a Guerra de Coalizão é o ápice, né, da escrita do Hara. Estamos falando da introdução de vários personagens de outros estados, com estratégias diferentes, com jeitos diferentes. Ao mesmo tempo, os nossos generais conhecidos fazendo suas próprias estratégias, ganhando dos seus próprios jeitos. É um arco literalmente recheado de guerra, recheado de intriga, recheado de momentos dramáticos. É incrível. Entrando agora no top 3, em terceiro lugar, vamos para Vinland Saga de novo, agora com o arco da Expedição Oriental. E esse arco tem duas pequenas histórias aqui, que é a Caça e o Caçador, que nos apresenta a personagem Hilda, que tem um vídeo próprio dela aqui nesse canal, e também o que pra mim é o melhor mini arco de Vinland Saga, que é a Guerra do Mar Báltico. Esse é um mini arco que todo mundo tá esperando ser adaptado para anime, e esse arquinho, cara, é uma perfeição. Depois dos eventos do arco escravo do Thorfinn, onde ele reescreve sua vida, ele tenta ser uma pessoa melhor, ele vai em busca de redenção, ele começa a ter essa vida, né, de seguir a filosofia de não ter inimigos, não vou bater em ninguém, mas é muito difícil viver assim no lugar onde ele mora. Então esse arco mostra para ele, e principalmente para nós leitores, que o caminho que ele tá trilhando não é simplesmente acordei e vou mudar de vida. Não, você fez muita merda e você vai ter que pagar. É isso que ele mostra com a história da Hilde, por exemplo, que foi uma mulher que perdeu sua família para o Thorfinn no passado. E o arco da Guerra do Mar Báltico bota ele frente a frente com o mandante da morte do seu pai, o general Floki dos Jomsvikings. E esse é um momento de maior teste, né, dessa parada de não matar, de não ter inimigos, e se realmente ele vai conseguir lidar com tudo isso. Em segundo lugar, um dos arcos mais icônicos que já existiu na história dos mangás, o arco da Fazenda de Vagabond. Esse arco foi uma grande fonte de inspiração para o arco escravo de Vinland Saga, é basicamente ali a mesma premissa, porém esse arco é uma obra-prima pelo jeito que ele é introduzido e colocado. Primeiro porque ele começa com Musashi vendo que a vida que ele estava levando de um Ronin errante matando todo mundo não vai levar ele a lugar nenhum. Ao mesmo tempo que ele se dedicou a uma vida pela espada e ele tem que se preparar para um dia lutar contra a Sasaki Kojiro, seu rival espiritual. Nesse momento que ele ainda tá meio machucado, tá meio bichado das lutas passadas, ele para em uma vila com plantações caindo aos pedaços e pessoas passando fome. Nesse momento a empatia e compaixão pegam o melhor dele e ele deixa a espada de lado por um tempo para tentar ajudar esse local. E ele vê que a luta cotidiana dessas pessoas ordinárias que ele nunca teria se importado no passado é muito mais dura e muito mais desafiadora do que ele como Ronin. Ele aprende que a vida é muito mais do que a arte da espada e que ele, na verdade, não sabe nada além de manejar uma espada. Ele agora aprende a plantar, a arar um campo, a esperar pela chuva, a rezar. E um dos valores que ele mais tira de todo esse aprendizado é, com certeza, a humildade, se transformando sutilmente em uma pessoa completamente diferente daquela que entrou nessa vila pela primeira vez. Esse é um dos arcos mais bonitos que você vai ver, um arco transformador em todos os sentidos, e que, na minha opinião, todas as pessoas são obrigadas a ler pelo menos uma vez na vida. Mas agora vamos para ele, né? Que não é surpresa para ninguém. Vamos para Berserk no arco da Era Dourada. Não tem jeito, cara. Eu não sei qual deus, qual anjo, qual santo, qual orixá tocou o Kentaro Miura para fazer essa porra desse arco, mas foi um bom de escrita. Esse arco conta o passado do Guts e como ele entrou no bando do Falcão, o bando de Griffith, o homem que se tornaria seu melhor amigo, seu irmão de consideração. Esse com certeza é um arco muito cruel, porque ele nos apresenta o Guts desde criança sofrendo pra caralho, o cara foi violado, o cara se metia em guerra desde criança, o cara viu muita merda nessa vida antes de completar 13 anos de idade, até que ele finalmente encontra um bando de mercenários, de pessoas da idade dele, de pessoas que talvez passaram por situações semelhantes que a dele. Ele ali encontra um bando onde ele pode ser criança de novo, pode recuperar
sua infância de certa forma, mesmo que ainda, né, em um meio deturpado, um meio de um monte de mercenários e tal. E lá ele conhece o poder da amizade, o amor, a forma digna de viver a vida, para que no final, o homem que você mais admira dizer duas palavras que acabem com tudo que você acredita: eu sacrifico. A área em questão vira o literal inferno e agora você é obrigado a ver todo o seu bando, todos os seus melhores amigos, pessoas que você ama, sendo comidas e mortas uma por demônios do abismo, enquanto deuses jocosos, extremamente poderosos, veem tudo rindo e regozijando pela vinda do novo senhor. Aquele homem que você mais admirava agora faz parte dessa corja de demônios superiores e depois de ascender como uma entidade fento, ele ainda faz questão de te traumatizar ainda mais. Todo mundo que leu Eclipse e não tinha nenhum spoiler ou poucos spoilers e tal, não tinha muita ideia do que acontecia, com certeza esse momento e esse arco marca essa pessoa para a vida toda, e é o meu caso. Agora vamos para o top 10 definitivo: anime, mangá, eu quero que se foda. Em 10º lugar, o arco de Wano de One Piece no mangá. Em 9º lugar, a Guerra de Sucessão de Hunter x Hunter. Em 8º lugar, o retorno a Shiganshina de Attack on Titan. Em 7º lugar, a Guerra da Coalizão de Kingdom. Em 6º lugar, o arco da Expedição Oriental de Vinland Saga. Em 5º lugar, Jotunheim de Monster. Em 4º lugar, o arco da Fazenda de Vagabond. Em 3º lugar, Enies Lobby de One Piece no anime. Em 2º lugar, a Era Dourada de Berserk. E em 1º lugar, o arco das Fumeiras Quimera de Hunter x Hunter no anime. Esse é o gabarito, esse é o meu top 10 e atentem-se, meu top 10, camarada. E é sempre bom lembrar, sinta-se à vontade de colocar aqui nos comentários o seu top 10. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma repada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruno Zarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Coelho da PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Ria Benedito, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustingel, Killworth, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saque, Vinícius Flores, Igor Viano, Ev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madru Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Raff, Feceu, Senhor Suíça, MZ Guido, Fiat Paul Todo Fudido, Entrou o Sabonete Buraco do Peru, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, Gabriel Figueira, Karma, Olok, Amo Chutar, Jojo Reference, muda o caralho do nome, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobinho e É Verdade, Emílio. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos dos infernos de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!